Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Vetancast. Meu nome é José Paulo Sato, sou consultor técnico da Dr. Bata Brasil e hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Viviana Monarnage. Hoje nós vamos falar sobre promotores de crescimento naturais. Esse assunto, né, que ele tem sido muito discutido hoje em dia. Desde 2016 nós temos ali o banimento de alguns promotores de crescimento e agora a gente teve, nesse ano de 2026, a restrição de outros princípios ativos que são usualmente utilizados na nossa rotina, nas nossas produções de aves e suínos. Então, fazendo uma introdução da nossa convidada especial, thank you, Viviana, to be here with us. I just introduced you. A Viviana, a doutora Viviana Monarnage, ela é diretora de pesquisa e desenvolvimento há mais de 10 anos na Dr. Bata, empresa parceira da Vetanco. Ela tem formação em bioengenharia e doutorado em biotecnologia. Seu trabalho é focado no desenvolvimento de soluções inovadoras para a produção animal, tecnologias relacionadas aos fitobióticos, microbiologia e biologia molecular. Ela também acaba atuando como parceria com as universidades na Europa, Ásia e aqui no Brasil também, e também representando a companhia em congressos científicos internacionais. Segundo a Viviana, a verdadeira inovação ela só faz sentido quando essas informações, esses novos produtos trazem um retorno para o campo. Então, isso que nós precisamos cada vez mais, né? Que produtos que são tecnológicos, que são inovadores, que acabam sendo aí usuais, que acabam trazendo um retorno para nós, para todas as necessidades que nós temos no campo. Bom, nesse Vetancast, nós vamos falar sobre os promotores naturais de crescimento. Então, Vivi, você acredita que hoje entendemos completamente por que os antimicrobianos melhoravam o desempenho animal? I would say not completely. Historically, the explanation seemed very simple. Antimicrobials were thought to improve performance mainly by reducing the pathogen bacteria and decreasing the competition for nutrients. But over the years, this explanation became insufficient because animals receiving subtherapeutical dosages of antibiotics often showed improvements regarding their production parameters as well. So this led researchers to explore additional mechanisms as well. One important hypothesis was the reduction of subclinical information. Another possible mechanism involves altering the microbiome composition and microbial metabolite formation. We now understand that microbiome influences the nutrient utilization, the immune development, and even epithelial functions as well. So antimicrobial growth promotion is probably multifactorial. And I think today we understand the phenomenon much better than before, but I would not say we understand it completely. Isso é um assunto muito interessante, né? Porque quando a gente fala ali dos antimicrobianos, dos antibióticos, até como promotores de crescimento, automaticamente a gente acaba pensando no seu efeito ali em cima dos micro-organismos, no seu efeito ali bacteriostático, bactericida, né? Então, hoje em dia se fala muito, né, desse efeito anti-inflamatório, né, dos antimicrobianos nessas doses subterapêuticas, que são as doses como promotor de crescimento, né? E considerando esse efeito anti-inflamatório, como que esse conceito ele mudou a forma de desenvolver novos produtos, né, novas alternativas aos antimicrobianos? Well, I do believe that this concept changed the field profoundly because previously alternatives to antibiotics were often evaluated mainly for antimicrobial activity. The logic was simple. Antibiotics controlled bacteria, so should any kind of replacement. They needed to do the same or have the same properties. But once researchers started considering this
anti-inflammatory hypothesis, the perspective shifted, and now the objective is broader. We ask whether an additive can reduce inflammation, can improve epithelial integrity, can regulate oxidative stress, or enhance host resilience. And this is a major conceptual shift because the target moved from the microorganism toward the host. Today, many feed additives are specifically developed for immune modulation and gut homeostasis rather than direct antimicrobial effect. So the anti-inflammatory concept expanded the entire research framework, and instead of asking, can we replace antibiotics, we increasingly ask, how can we optimize host physiology? Sim, Vivi, é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala dos promotores de crescimento, dos seus efeitos anti-inflamatórios, né? A gente acaba sabendo que é um dos principais mecanismos de ação que a gente acaba tendo ali uma resposta, que seria o retorno do desempenho zootécnico, uma melhora ali no desempenho dos animais. Porém, na sua opinião, né? Até que ponto os compostos bioativos vegetais eles podem modular as vias inflamatórias e oxidativas? Porque a gente sabe desses benefícios, mas tem um limite que ele pode trazer de um retorno que a gente possa esperar ali de um promotor de crescimento natural? Well, I do believe that the potential is considerable. However, the magnitude really depends on the compound we are using, the dosage we are also applying, and the biological context we are using the feed additive. Plant bioactive compounds contain many, many molecules with different regulatory activities, including polyphenols, terpene molecules, or essential oils. However, I do believe that we should remain scientifically cautious because these effects are not universal and may vary considerably depending on formulation, on bioavailability, on the animal species we are talking about, and obviously on environmental conditions. So I would say the potential is definitely there, but standardization and understanding the mode of action remains still essential. Sim, realmente acaba sendo um fator muito complexo, né? E é importante, né, pessoal, a gente pegar e relembrar que quando a gente fala desse efeito anti-inflamatório, né, na modulação da inflamação, principalmente intestinal, que vai estar relacionado ao desempenho zootécnico dos animais, a gente está falando daquela inflamação que ela é crônica e constante. A gente não está falando daquela inflamação que ela é aguda, que ela é momentânea, né? Então a gente está falando de um órgão, o intestino, por exemplo, que ele está ali exposto frequentemente a vários fatores, né, que acabam causando ali um dano celular, um dano tecidual, né? E Vivi, atualmente, né, a gente está falando aí da modulação da resposta inflamatória, mas qual que é o principal foco que, na sua opinião? Esse foco, ele está mais na modulação da microbiota ou na modulação da resposta inflamatória do hospedeiro? Well, I do believe that modern research increasingly sees these two aspects as inseparable. Because a few years ago, this microbiome modulation received enormous attention because sequencing technologies advanced rapidly, and we suddenly gained access to a very large number of microbiome composition data. So this microbiome became a very, very important and investigated topic. However, today, the emphasis is shifting towards understanding the host microbiome interaction. Microbiome composition alone cannot explain everything. The same microbial profile may produce different outcomes depending on the epithelial integrity, the immune status, or the host resilience.
And likewise, host responses can alter the microbiome composition. So the relationship is bidirectional. And personally, I think the current focus is less about choosing one or another, but it's more about understanding the dialogue between these two. É porque quando a gente está falando também, né, do mecanismo de ação, ele acaba não sendo tão simples, né, que a gente está falando de vários fatores que podem estar relacionados, né. E Vivi, uma última pergunta, né, porque hoje em dia nós temos aí a restrição do uso de antimicrobianos, agora aqui no Brasil nós temos a restrição de uso de vários promotores de crescimento, né, que muitas granjas, muitos sistemas de produção, tanto de aves como quanto de suínos acabam utilizando, né, e somado a isso nós temos várias alternativas aí para o uso, né, na produção animal. Na sua opinião, né, existem evidências consistentes de sinergia entre prebióticos, fitobióticos e outros moduladores intestinais? Well, the concept of synergy is very, very attractive, and there is a growing evidence supporting it. But I would say that the results are not yet consistent, universally consistent. The rationale is biologically sound because different additives target different mechanisms. For example, prebiotics may primarily influence the microbial fermentation and beneficial microbial communities. Phytobiotics can contribute through their antioxidant, anti-inflammatory properties. Organic acids may affect pH and microbial communities as well, and probiotics can contribute directly to the microbial modulation. So theoretically, combining them could provide you with complementary effects or better results or synergistic effects. However, synergy is not automatic, and interactions may depend on the dose you are using, the formulation, the animal species we are talking about, the physiological state of the animals, the environmental conditions. There are multiple factors that can influence a synergy. Some combinations may show positive results, while others may produce neutral effects. But I think the future lies in precision combinations targeted or designed according to biological targets rather than mixing single additives together. And the object should be a mode of action based formulation because ultimately a synergy should be demonstrated biologically and not assumed theoretically. Sim. Realmente, né, acaba sendo um tanto quanto desafiador, né, porque essas restrições que a gente vai tendo ali do uso de promotores de crescimento que são usualmente utilizados, né, na produção, mas eu acho que as informações que a gente acaba tendo mais acesso hoje em dia, por exemplo, o mecanismo de ação de um promotor de crescimento antibiótico, a gente já automaticamente pensava no seu efeito antimicrobiano, só que nós estamos falando ali de uma subdosagem, então não seria ali uma dose terapêutica, né? Isso além desse ponto, a gente poderia estar promovendo a resistência aos antimicrobianos, então daí que vem e traz à tona ali saúde única, uso consciente. Quando a gente tem essa restrição desses promotores de crescimento, porque nós sabemos também que eles trouxeram muitos benefícios para a produção animal, seja em suínos, em aves, em outras espécies, né? Então a gente tem essa restrição, mas a gente tem essas alternativas, né, naturais, que elas acabam ali mantendo a produção, o desempenho dos animais. E eu acho que o que você trouxe aqui é muito interessante e é muito importante, porque a gente precisa saber das necessidades que a gente tem no campo, a gente precisa saber da especificidade da espécie animal, seja aves, suínos, outra espécie, qual seja, e a gente também precisa fazer uma correlação sobre os dados científicos que acabam respondendo e trazendo muita informação para depois a gente conseguir ter ali um retorno para o campo, um retorno para o nosso negócio. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação da nossa ilustre
nossa convidada, a Viviana, e também a participação de vocês por estarem nos escutando e absorvendo todas essas informações que elas acabam sendo muito relevantes para todos nós. Um abraço.